Oi, gente. Pois é, o PT lançou um manifesto a favor da vacina russa. No manifesto, eles insinuam que a Anvisa sofreu pressão política. E eu suspeito, embora obviamente não possa afirmar, que eles devem estar a avaliação do Amilcar Tanuri que eu trouxe aqui no canal em um vídeo anterior. Porque se vocês viram um vídeo anterior que eu trouxe essa avaliação do Amilcar Tanuri, que traz novos dados e novas evidências, vocês iriam perceber que o Amilcar Tanuri, que foi trazido pelo consórcio do Nordeste, deu elementos para talvez o PT ter lançado esse manifesto, né? Talvez isso explique o manifesto do PT. Sendo que o PT, eu acho que ele foi mais duro e foi até além do que o que eu fiz aqui no canal, né? Eu tentei manter e eu faço um esforço de evitar afirmações muito categóricas. Quando eu não tive acesso, e praticamente ninguém teve, né? Porque o relatório que o Instituto Gamaleya enviou para a Anvisa, ele é confidencial. Quando a Super questionou a Anvisa para enviar o relatório para poder tirar a dúvida se tem no relatório na fase final o fator replicante, a Anvisa não enviou, porque disse que era confidencial, e aí a Super e eu continuamos na dúvida sobre isso, né? Aí o Tanuri examinou a purificação e, na opinião dele, na fase final, não tem fator replicante ou adenovírus. Mas eu quero trazer para vocês outras coisas. Além disso, eu queria lembrar vocês que o curso introdutório à obra de Karl Marx está com as inscrições abertas até agora, meados de maio. Eu pediria de coração de vocês de divulgarem suas redes, vocês vão estar ajudando muito o canal. O link está no comentário fixado, no início dos comentários, não na descrição, mas nos comentários fixados. O primeiro comentário fixado meu, é um comentário que tem o link ali. E eu agradeceria muito se vocês pudessem divulgar em suas redes e convencer pessoas a cursarem esse curso, né? Pois bem, vamos trazer algumas informações. Primeiro, saiu no Opera Mundi, né, que Lula participou de uma reunião sobre a aquisição das vacinas Sputnik V. Isso foi trazida essa informação pelo Alexandre Padilha, que é um ex-ministro da Saúde, e ele disse que a reunião que abriu a relação do fundo contou com a participação de Lula e trazia o consórcio do Nordeste, que é o grupo de governadores que está tentando comprar, junto com alguns prefeitos, né, comprar uma grande quantidade da vacina, né? Seria importante lembrar a participação do Lula aí. Também é relevante lembrar, né, que ele iria se reunir com o embaixador russo para discutir a vacinação, né? Só que essa reunião acabou não acontecendo. Isso é mais recente, ou seja, ele participou da reunião que iniciou esses trabalhos para trazer a vacina. Então, a articulação que o Lula, a principal liderança do PT, participou. Aí ele foi participar de uma reunião com o membro da embaixada russa, né, o Alexei, eu não vou tentar pronunciar o nome dele porque é muito difícil, né? Labetsky, não sei. Para tentar falar da liberação da vacina que já foi negada para a Anvisa. Então, esse foi um momento posterior. E aí, após pressão do governo Bolsonaro, essa agenda entre Lula e o embaixador da Rússia foi cancelada. Então, vamos seguir a ordem dos acontecimentos, né? Então, gente, e aí, mais recentemente, há 2 dias atrás, o PT lança esse manifesto, em que eles, deixa eu mostrar aqui o manifesto, eles criticam o Bolsonaro bastante, né? Falam dos 400 mil mortos, 14 milhões de infectados, falam da falta do auxílio emergencial. Eu tenho um abaixo assinado no meu comentário fixado que vocês podem assinar sobre esse tema, né? Ele está negando proteção de pequenos e médios comerciantes, sabotando medidas de distanciamento e circulação para controlar a taxa de transmissão do vírus, boicota as ações de prefeitos e governadores que trabalham para conter a pandemia, está criticando o Bolsonaro, né? E nega o direito de todos os brasileiros terem acesso à vacina. E quando vai falar da vacina, que é a parte que interessa mais a gente aqui no nosso vídeo, né? Eles dizem o seguinte: o governo Bolsonaro faz de tudo para dificultar a aquisição de vacinas. Foi assim que se portou em relação à Coronavac. Foi assim também quando desprezou a aquisição, ainda em 2020, das vacinas da Pfizer. Da mesma forma agiu quando deixou de adquirir o total de doses de vacinas disponibilizadas pelo fundo COVAX Facility, da OMS e Unicef. Sua atuação em relação à vacina Sputnik é um retrato do descaso com a vida dos brasileiros.
A posição do presidente Bolsonaro, do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores é de total inação em relação à vacina Sputnik. É como se as 66 milhões de doses que poderiam ser adquiridas e entregues imediatamente não fizessem falta nenhuma, enquanto a pilha de mortes vai se avolumando em todo o país. Chega! Isso está no manifesto, né? É preciso cobrar a responsabilidade do governo federal. Entendemos que entre potenciais riscos e benefícios da ciência em favor da promoção da vida é fundamental uma postura responsável e ativa em defesa da vida dos brasileiros. Cabe à Anvisa analisar com a máxima presteza e sem qualquer pressão política e ideológica do governo, considerando exclusivamente os interesses do povo brasileiro, os dados para importação em caráter excepcional da vacina Sputnik 5 ou V. Ora, se a Anvisa deve fazer isso, eles estão sugerindo que a Anvisa não fez isso. Isso é o manifesto do PT. Lembrando que quem quiser criticar, nesse caso, critique o manifesto do PT e vai brigar, comprar briga lá com o PT, né? Mas, enfim. Considerando as mesmas exigências efetuadas para as outras vacinas previstas nas leis, enfim. Ou seja, uma vez aprovada por uma das 11 agências reguladoras listadas na referida lei, cabe ao órgão sanitário autorizar, sem mais delongas, a importação excepcional das vacinas que salvarão milhares de vidas. O Brasil só vacinou até agora pouco mais de 7% da população com 2 doses de vacinas. Tem falta da Coronavac, só no segundo semestre de 2022 vamos chegar a uma cobertura vacinal de garantir segurança, aí vão falando da crise sanitária, e aí eles falam da Anvisa. É preciso uma ação proativa da Anvisa, porque a Anvisa é do Brasil. Trata-se de uma agência de Estado, imprescindível para a saúde dos brasileiros, mas que não pertence ao governo Bolsonaro ou a qualquer outro. Quando diz isso, está insinuando, novamente, que os diretores indicados pelo Bolsonaro, isso é insinuação do manifesto, né? Sempre bom lembrar, né? Consideramos que a Anvisa, que analisou e aprovou o uso emergencial da Coronavac, da AstraZeneca e da Janssen, e aprovou de forma definitiva a vacina da Pfizer, deve concluir com autonomia técnica e responsabilidade a avaliação para importação e uso excepcional da Sputnik. Lembrando que isso daí foi depois da negativa da Anvisa, né? Garantindo a importação de 66 milhões de doses encomendadas pelos governadores através do consórcio Nordeste, Centro-Norte e algumas prefeituras. Entendemos que é fundamental a convocação de um comitê técnico, aqui eles estão propondo coisas, né? Convocação de um comitê técnico e temático de produtos biológicos e de biotecnologia da Anvisa, e que outros cientistas brasileiros sejam convocados para analisar o caso, e de forma isenta darem seus pareceres técnicos. Eles provavelmente querem que o Amilcar Tanuri, que é um dos maiores virologistas do Brasil, participe, né? Provavelmente iriam sugerir, né? Se ele vai ter a oportunidade de participar, aí eu já não sei. Aí eles resolvem fazer um elogio ao Instituto Gamaleya. Conclamamos o Instituto Gamaleya, tanto é uma instituição de pesquisa centenária e respeitável, tanto como a Fiocruz e o Instituto Butantan, para que coloque à disposição dos técnicos da Anvisa, no mais breve espaço de tempo, o conjunto de informações que ainda possam estar pendentes para que o mais rápido possível possamos ter disponibilizados a vacina Sputnik V para a população brasileira, aprovada em mais de 60 países, de forma eficiente e segura. Essa frase aqui leva a acreditar que eles estão dizendo que nesses 60 países foi aprovada de forma eficiente e segura, ou fica meio confuso, né? Porque você também pode imaginar que vai ser aprovada a partir do momento que essas informações forem disponibilizadas, né? Mas se já foi aprovado lá, enfim. O Brasil está ficando cada dia para trás no fim da compra da aquisição das vacinas. É essencial garantir à Anvisa as condições para que busquem todas as informações sobre a Sputnik, o estabelecimento de uma força-tarefa entre o Ministério da Saúde, de Relações Exteriores do Brasil e da Rússia e suas agências reguladoras e a participação ativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na mediação dessa querela. Torna-se fundamental para permitir que o Brasil tenha acesso e direito a mais vacinas. Cada vacina a menos é uma morte a mais. Isso foi assinado pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, NAPP Saúde do PT, Setorial Nacional de Saúde do PT. Bem, se alguém tinha alguma dúvida da politização dessa questão, que envolve Lula, participou das reuniões, o PT agora lança um manifesto,
eu acho que a minha afirmação lá no início do primeiro vídeo, que era uma questão que estava permeada por questões políticas e tinha um componente político inquestionável, eu acho que essas pessoas devem estar começando a perceber que tem, mesmo aquelas que querem defender um ou lado ou outro, né? Que é engraçado, porque as pessoas que defenderam o Instituto Russo disseram que eu estava politizando ao levantar dúvidas e ainda querer que tivesse testes laboratoriais. Isso é o meu rigor. Isso é. O meu rigor exige isso. Aí tiveram pessoas que disseram que eu estava criticando duramente os técnicos da Anvisa, porque eu lembrei de outros problemas envolvendo a instituição, envolvendo o presidente, envolvendo liberação de agrotóxicos, que é um outro setor da Anvisa, mas enfim. Gente, eu fiz aquilo para mostrar para vocês que é uma questão política, que existem dimensões políticas, que existe pressão política e que existem coisas que a gente ainda não sabe, porque o relatório da Anvisa, o relatório que o Instituto Russo mandou para a Anvisa é confidencial. Ninguém pôde ler ele na íntegra. E só lendo ele na íntegra é que especialistas que não são ligados nem à Anvisa, nem o Instituto Russo podem definir quem é que está com a razão. A vacina tem adenovírus replicante na fase final, depois dos 4 estágios de purificação? Sim ou não? O Instituto Russo diz que sim. Diz que depois dos 4 estágios de purificação, diz que não tem vírus replicante, ou seja, que eles conseguem purificar a vacina. Já a Anvisa diz que não, eles não conseguem purificar e que tem adenovírus replicante. Só que não cabe a nós dizer quem é que está dizendo a verdade, quem é que não está dizendo a verdade nesse caso. Né? A gente não teve acesso ao relatório. Né? Eu acho que ceticismo... E aqui no canal, quando tem essas narrativas e a gente não pode verificar, a gente assume aquela posição mais radicalmente cética que existe, que é aquela de não vestir a camisa nem da Anvisa, nem do Instituto Russo e dizer: testes laboratoriais vão definir. Vamos ver o relatório na íntegra. Vamos conseguir as informações. Né? É a dúvida radical. Mas, enfim, algumas pessoas confundem o conhecimento científico com a defesa corporativa de corporações que podem ter simpatia, ou ter pessoas que trabalham lá, que a pessoa tem simpatia e tal. E a gente tem uma dúvida mais radical. Aqui no canal é a nossa postura. A gente não pressupõe, ainda mais numa situação dessa, em que existem dúvidas, técnicos e especialistas dizendo coisas diferentes. O Tanuri, por exemplo, entende que, e ele é um grande especialista, dizendo que ele viu dados e evidências que, na opinião dele, são conclusivas, que permitem a liberação da vacina, e a Anvisa e técnicos da Anvisa dizendo que não. Então, a gente tem que ter mais evidências, examinar essas evidências, a coisa tem que, enfim. Vamos ver, e vamos estar acompanhando isso atentamente aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Peço a vocês que divulguem o nosso curso introdutório sobre Marx, que vocês vão estar ajudando muito a gente. Peço de coração que vocês façam isso, que é uma coisa que realmente ajuda bastante. E se vocês convencerem pessoas a cursarem o curso, eu agradeço muito. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.